Meus irmãos da Rede Colmeia, é sempre um prazer estar falando com vocês. Hoje nós estamos aqui sendo recebido pelo grão-mestre do estado de São Paulo, o nosso eminente e querido irmão, Kamel Aref Saab, um amigo de longa data minha. Ele foi meu orador no Kadosh, meu orador no consistório, e eu tenho um grande apreço por ele. Em primeiro lugar, eminente, eu gostaria de agradecer por essa entrevista e gostaria que o senhor mandasse um recado inicial cumprimentando os obreiros do Grande Oriente de São Paulo. Ora, meu caro irmão, amigo Fernando, é uma satisfação ter você aqui preparando uma divulgação muito importante para os irmãos do Grande Oriente de São Paulo. Nós somos 24 mil irmãos e a Rede Colmeia ela acaba divulgando as coisas da maçonaria para o conhecimento de todos. Eu estou aqui à disposição, desejo aos irmãos, já findando o mês de janeiro, né, um ano todo bom, legítimo e feliz. Gostaria só de falar para os irmãos, hoje é dia 19, sexta-feira, e nós estamos fazendo essa entrevista que será só publicada, ela não está sendo ao vivo, ela será publicada no mais tardar segunda-feira. Então, meu eminente, eu vim aqui para saber do GOSP, que é o... Aliás, o eminente é avô, gosta do seu neto, como é que é? Conta um pouquinho desse menino para a gente conhecer quem é o Pedro Henrique? Não, conhecer quem é o nosso grão-mestre Kamel. Claro. Bom, para aqueles que não conseguem ligar ainda a pessoa ao nome, né? Eu sou casado há 40 anos com a Áurea e a Eco Saab, né? Tenho 3 filhos. Uma santa, coitada dela. Tenho 3 filhos, né? 2 moças e um rapaz, todos formados, médica, publicitária, engenheiros, e tenho um neto de 2 anos e 9 meses, que é o Pedro Henrique, que é a alegria da minha vida. Eu tenho 2 alegrias, né? A maçonaria, excetuando a família, evidentemente, né? 2 alegrias a que eu me dedico assim diuturnamente, né? Que é a maçonaria e o meu netinho, né? Dá menos trabalho o meu neto do que a maçonaria, né? Nós maçons, nós somos meio... nós balançamos muito, né? E às vezes nós não seguimos tudo que nossa ordem pede de nós, né? Nós esquecemos às vezes de sermos fraternos, nós esquecemos às vezes de sermos tolerantes uns com os outros, né? Mas nós nos amamos. Isso daí é muito importante. É como uma família, né? Você é como o porco-espinho, né? Você não pode ficar muito junto, porque um pinica o outro, um espeta o outro, né? Mas um aproveita do outro para se aquecer com um tempo frio e tudo. E se aproximam muito mais do que pode prejudicar, se espetarem mutuamente. Esse é o nosso grão-mestre. Eu só quis fazer essa introdução porque eu acompanho, eu sou vizinho do grão-mestre, sempre saímos juntos, ele passa em casa, eu deixo o carro aqui, vamos nos eventos que ele nos convida. Dificilmente, só se eu tiver um compromisso, eu não aceito. Aliás, hoje estou aqui, mas nós estamos indo numa inauguração de um monumento em Santos, no qual ainda estamos em férias maçônicas. E o nosso, não é uma sessão maçônica, para deixar bem claro que nós estamos indo, é num local público, com o prefeito, na cidade de Santos. De Praia Grande, desculpa. Mas esse é o eminente. Até nas férias, está lá, durante as férias também foi no Grande Oriente? Claro. Nós temos obrigações, nós temos coisas a serem pagas, né?
documentos a serem emitidos e liberados, e mesmo com recesso você é obrigado a ir. Principalmente porque nós estamos, eu não queria entrar assim agora, né? Nós estamos trabalhando na obra, e aí nós temos obrigações de pagamentos conforme se evolui a construção para os prestadores de serviço, né? E nós temos então que fazer o pagamento e verificar, temos acompanhado, temos ido à obra, e o Fernando no começo falou um negócio sobre eu ter sido orador quando ele estava se preparando, e aliás, hoje você vê que a criatura é muito melhor do que o Criador, né? O Fernando se dedicou aos estudos todos filosóficos, tem um bom conhecimento, um excelente conhecimento, e é isso que a gente pede. Então eu fui orador há quanto tempo, né, Fernando? E em 2007 eu cheguei no grau 33 do rito escocês, desde o cadastro, quer dizer, tá 16, 17 anos a nossa amizade aí, que levou 10 anos, então tem 17 anos essa nossa amizade. Trabalhando ali no rito escocês antigo e aceito, eu fui orador, aliás, algumas vezes muito chato com os irmãos, porque a gente exigia trabalho manuscrito, né? Para tudo isso, para que o aprendizado fosse realmente efetivo para cada um, não tivesse ali somente de passagem, tivesse ali para arregimentar um conhecimento, e aí sim, se eu chegar como um inspetor-geral da ordem, cheio de competência e realmente valendo isso. Aliás, um dia eu falei para ele, você está sendo um chato. Ele falou, chato não, legalista. Bom, é verdade. Eu às vezes causo alguma estranheza nas pessoas, porque eu sou extremamente legalista. Eu acredito que a lei é o parâmetro para a nossa educação, para a nossa formação, para o crescimento da maçonaria e do país, né? Eu escutei uma vez de uma pessoa que ela me disse, mas a lei ela é inócua, porque aquele que a respeita vai cumpri-la. Aquele que desrespeita não cumprirá jamais, então ela não serve para nada. Claro que serve. Nós temos que ter limites. A formação de uma cidadania, a formação de irmãos dentro da maçonaria, está tudo dentro da lei. Eu sou legalista aos extremos. Senão, o que nós precisaremos fazer hoje? Nós temos 3 poderes, poderíamos deixar de ter 2, né? Aquele que... E qual deles o senhor anularia? Nenhum, pelo amor de Deus. Falou, poderíamos ter 2, né? Eu estou falando, se a lei não fosse importante, nós poderíamos ter 2. Por quê? Os deputados. O legislativo, ele prepara as leis, né? Ele aprova as leis. E o judiciário, às vezes, executa. Não, o executivo executa, o judiciário julga. O judiciário julga, exatamente isso. Então... todos são importantes na realidade. Eu só fiz essa provocação porque já que ele foi presidente da poderosa Assembleia, jamais um presidente vai querer que acabe o legislador. Porque é muito importante tanto o federal quanto o legislador estadual. Esta que dá as diretrizes para que o grão-mestre estadual execute. Não pode o legislativo, quem faz a lei, executar alguma coisa. Não pode quem executa a obra, o trabalho, fazer a lei. Cabe ao judiciário harmonizar a lei com o executivo. Mas vamos trocar um pouquinho de assunto, vamos falar do Estado. Com quantas lojas nós estamos hoje? Nós estamos em torno de 800 lojas, beirando aí os 24 mil obreiros, né? 24 mil obreiros? 24 mil, 1/3 do quadro maçônico do Brasil, né? Do estado todo. O senhor sabe de cabeça o que representa
tributos pagos por eles por ano, quanto que sai para o Grande Oriente? Assim, a arrecadação nossa hoje, com o advento da construção do novo prédio, então as pessoas criticam porque nós estamos deixando de receber alguns aluguéis de lojas que ocupavam o Palácio Maçônico. Mas a hora que nós tivermos o palácio pronto, nós vamos ter 90 lojas ocupando os templos maçônicos desse novo palácio. Isso vai dar uma arrecadação fantástica. Não, o que eu estou falando do que eles pagam sem a obra. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque são, lógico, para derrubar, para construir, tem que derrubar. Hoje o orçamento, a lei orçamentária que foi aprovada no fim do ano passado, para vigorar 2018, você ter uma ideia, Fernando, nós mantivemos o mesmo valor da captação, que era 209,80 e pouco, e vai ser esse ano. Nós não pusemos 0,1% de aumento, nada, mantivemos o mesmo valor. Isso daí deve render, com 24 mil irmãos, deve render quase 5 milhões de receita para o Grande Oriente. E com isso ela poder se sustentar. E a despesa do Grande Oriente hoje, sem a obra, obviamente que vocês já perceberam, ele está querendo entrar no grande feito dele aí, que a gente já vai falar. As despesas hoje, como salário de funcionários, aluguéis, coisas assim. Então, nós temos ainda para ajudar a receita, os valores que nós temos disponíveis ficam aplicados e nos rende juros, né? Fora isso, o que tem de importante de despesa no Grande Oriente de São Paulo é a parte administrativa. São os funcionários, hoje, como nós estamos numa sede provisória, porque nós saímos do nosso palácio da Rua São Joaquim, nós temos aluguéis, nós temos IPTU. Quanto é esse valor desse aluguel? O senhor saberia de cabeça? Sei, claro que eu sei. O aluguel, para você ter uma ideia, nós publicamos todos os meses no nosso boletim oficial quanto nós pagamos de aluguel, para que os irmãos tenham ciência disso, quanto nós pagamos de IPTU, quanto que nós pagamos de condomínio. Hoje está em torno aí, aluguel de 13 mil mais condomínio, está em torno de 18 mil reais. Agora, a área é grande lá. Eu escuto os detratores, às vezes, que gostam de falar mal da maçonaria, falam que o aluguel é 30 mil, que o contrato não está no nome do Grande Oriente. Afinal, o contrato está no nome do Grande Oriente ou não? E esse número de 30 mil é mentira, é isso? Viu, irmão Fernando, eu acho, nem sei se eu posso falar que é mentira, eu posso falar que é desconhecimento total. Tá. Então a pessoa não tem conhecimento, ela aliás não sabe nem onde fica o Grande Oriente do São Paulo. Eu vou aproveitar a nova sede, a sede provisória, ela fica na Praça Dr. João Mendes, 42, sobre loja, e está tendo aí até uma controvérsia, porque no nosso contrato diz Praça Dr. João Mendes 46, e os nossos cartões, os nossos recebimentos de correspondência da Praça João Mendes 42 sobre loja. Por quê? Porque ali é a entrada principal do edifício Nova Brasília, onde ficam todas as pessoas que recepcionam os visitantes e os próprios moradores do prédio, que trabalham lá, né? E ali é a entrada, o correio entrega, os elevadores ficam todos lá. Então, no 42 ou no 42, porque no 46 ela é uma porta que atende a sobreloja com uma saída, como se fosse uma saída de emergência. O prédio ele fecha às 20 horas e às vezes nós ficamos o horário estendido dentro do Grande Oriente de São Paulo, então nós saímos por essa entrada aí lateral que
é dada como número 46. Né? Eu ia perguntar, só que ele respondeu até, porque eu não seria covarde de não fazer essa pergunta. Mas ele respondeu o que eu gostei muito da resposta do irmão. Vamos, já que falamos da parte financeira, falamos... Calma, sobre a obra vamos falar daqui a pouco. Vamos continuar falando do trabalho feito do grão-mestre no estado, sobre as suas lojas. Tem algum trabalho que o irmão... Aliás, é um irmão, um grão-mestre andarilho. Lembra que tinha o Papa Andarilho? Ele anda pelo estado todo, vai em tudo quanto é local, mesmo com muitas vezes com dores. Uma vez ele levou um tombo, foi muito interessante. E eu falei, bom, eu acho que nós não devemos ir. E ele foi, acho que andamos quase 500 quilômetros e cheio de dores. Mas fez a sua parte, voltou para São Paulo e continua. Por isso que eu até vou apelidá-lo de nosso grão-mestre Andarilho. Vamos falar sobre, então, as lojas agora que estão fazendo, o que o Grande Oriente está fazendo pelas lojas. E depois as lojas, elas que falem o que estão fazendo pelo Grande Oriente. Me criticam porque eu costumo falar que os grandes orientes, tanto o estadual quanto o federal, o principal, dependem das lojas. E as lojas não dependem tanto dos grandes orientes, né? Porque a arrecadação nossa vem das lojas. Mas aí, nessa administração, nós achamos que a loja tem que receber a contrapartida, né? Nós temos que fazer o pós-venda, nós temos que assessorá-los, dar direção para que nós possamos conviver muito bem. Então, existe hoje uma proximidade muito grande com todas as lojas. Nós estamos fazendo, participando até dos projetos educacionais, maçônicos ou não, através de ERACs, Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros, né? Nós temos contato direto com todas as lojas, através de uma mídia toda personalizada para atender os veneráveis, os secretários de loja. E isso daí, para vocês terem uma ideia, a preocupação nossa já para 2018 agora, nós temos um projeto que se chama Liderança Empresarial Maçônicas, o LEMA, onde nós vamos fazer um encontro agora em fevereiro e vamos divulgar para todo mundo, através, inclusive, dessa divulgação, com a força da Rede Colmeia. Ela vai filmar esse encontro, nós estamos esperando... Aliás, a Rede Colmeia fará o seguinte, vamos transmitir a conversa dos 3 grão-mestres, dia 26 agora, e filmará ao vivo o encontro empresarial, que deverá ser feito na Moca. Aguardem isso daí, aliás, é muito interessante a maçonaria mostrar um outro lado. Isso daqui, obviamente, fora de templos, não se preocupem que ninguém está trazendo nada que não seja maçônico para dentro, mas estamos mostrando a força empresarial dos maçons e a Rede Colmeia não poderia ficar de fora na divulgação disso. Podeis continuar falando sobre exatamente esse processo. Que, aliás, está sendo coordenado pelo irmão Roque, é isso? O Roque, ele tem competência para esse tipo de atividades muito grande e ele está representando o Grande Oriente de São Paulo em toda a formatação do evento. Então, nós vamos ter lá, estamos esperando pelo menos 1000 irmãos empresários. Aí, cada um vai conversar entre si em mesas redondas com 8 pessoas em cada, onde apresenta a sua atividade principal e com isso pode surgir oportunidades de negócios para que a gente saia desse marasmo que está a economia brasileira, né? Nós não adianta chegamos à conclusão de ficarmos só dentro do templo fazendo ritualística. Nós precisamos nos envolver de maneira muito grande na economia e na política
da sociedade onde nós vivemos, né? O gospel está inovando com essa atitude? Tá, isso... Juntamente com as outras potências. Então, quero dizer que nós não estamos fazendo o gospel, só o gospel. Nós estamos fazendo a maçonaria de São Paulo para exportar isso para o país todo e quem sabe até fora do país. E é uma oportunidade de negócios, né? E isso daí é muito importante. Esse é um projeto para 2018, né? Assim como nós temos um projeto, estamos finalizando ele, que são as 33 ações da maçonaria, né? Eu podia até falar, são 33 ações justas e perfeitas da maçonaria para a sociedade. Nós temos que começar a participar. Porque, como foi dito já anteriormente, eu sou legalista? Sou. Então, nós não podemos deixar as coisas passarem. Nós temos que participar, nós temos que fazer cada dia o melhor de nós. Temos que fazer cada dia que passa melhor do melhor. Não quer citar 3 das 33? Só para o pessoal saber mais ou menos o que está, ou ainda não é hora? Não é hora, porque nós estamos fazendo... Formatação. Além da formatação, nós estamos escolhendo 33 homens livres e de bons costumes que estão redigindo cada ação. São 33 que vão redigir cada ação para que a gente possa usar na sociedade. Então, nós estamos abrangendo situações diferentes, ou seja, nicho diferente, e para que a gente possa abranger tudo e começar a trabalhar sobre isso, né? Legal. Tem mais alguma coisa para falar sobre o GOSP, Grande Oriente de São Paulo, já que falamos do... outra pergunta. Também é muito falado que não existe um contrato entre o Grande Oriente e o aluguel lá. Afinal, existe ou não existe? Fernando, foi uma pena que, pelo recesso, a documentação está toda no Grande Oriente de São Paulo, mas eu já me predisponho e fico à sua total disposição para uma hora, você estando no Grande Oriente, na subsede, você filmar o contrato, a propriedade. É até bom saber como é que aconteceu isso daí. A propriedade são de 2 senhoras, 2 irmãs, e nós estávamos planejando já o trabalho lá de demolição e tal, e estávamos pesquisando lugares, né? E foi numa conversa informal que eu tive na época com o atual presidente da PAEL, porque ele tinha ali um negócio particular dele que chamava-se Call Center. E o país estava passando por uma recessão muito grande. E ele encerrou aquele tipo de atividade e devolveu o prédio para os proprietários, né? E na conversa que nós estávamos tendo, ele falou, puxa, a situação está difícil mesmo. Eu entreguei o prédio em fevereiro e nós estamos em outubro e as proprietárias não conseguiram alugar o prédio até agora. Aquilo foi um estalo na minha cabeça, porque eu conhecia o local. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos entrar em contato com elas, vamos ver, porque ele fica a 2 quadras, 3 quadras da rua São Joaquim, não vai ter tumulto para ninguém, vai estar tudo centrado lá, o grão-mestrado e toda a administração. E aí fomos atrás das proprietárias e fizemos o contrato, fizemos uma reforma lá, nós tínhamos que ter um mínimo de agradável para receber os irmãos lá, que está toda a administração concentrada lá, né? E fechamos o contrato na época e você vai ter a oportunidade de mostrar para eles. Eu escuto falar... 12 mil reais. Eu escuto falar uma coisa, que o contrato ainda continua no nome do... Eu não ia citar esse caso, continua no nome do Hermes, e o Grande Oriente, ele realoca para o Grande Oriente. Isto procede ou não? Não, pelo amor de Deus. Olha, o que existe de fantasia, o que existe de lucubração, nós somos
tão irmãos, pregamos tanto que somos justos e perfeitos, e as pessoas ficam espalhando por desconhecimento em verdades, né? Ok, não, eu só fiz questão porque senão às vezes o pessoal pode falar assim, ah, você não teve coragem de perguntar isso. Eu tenho sim, me comprometo a todos vocês de ir ao Grande Oriente, mostrar, ver realmente para que a maçonaria seja transparente. Hoje não cabe mais, em primeiro lugar, falar coisas sem propriedade, sem saber ou sair inventando, falando alguma coisa que não... sem prova. Porque eu escuto alguém falar, tanto é que... Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu li por aí, não repassei em momento algum e perguntei a quem de direito. Não é uma coisa que eu falei e joguei no ar. Direto na fonte. Você já foi direto na fonte, já respondeu e pelo que eu entendo, você está falando que também está tudo isso nos boletins do Grande Oriente. Os valores, todas as despesa. Não há o porquê. E não teria nem o porquê de não estar. Quer dizer, só se alguém comprovar, olha, isso realmente não está, é mentira. Você sabe que eu me sinto mal ficando... Porque é tão natural, isso faz parte tão da gente, que ficou explicando, não, você olha lá, o aluguel é isso, não sei o que é isso. É só abrir os livros lá, abrir o boletim, você vai ter tudo, você vai ter tudo. Ali a administração é formada por profanos, os trabalhadores lá, tem alguns irmãos, é verdade, e isso me deixa satisfeito, saber que tem alguns irmãos trabalhando para o Grande Oriente de São Paulo, mas a quase totalidade são gente que não estão dentro... Não são maçons, isso é verdade. Mas eles trabalham como maçons, né? Até o Julinho, que serve um café, esse menino, ele é um maçom, sem ter avental, sem nada. É educado, é honesto, é transparente, e ele representa todo aquele pessoal que trabalha lá. Então, é só chegar no pessoal e falar, eles fazem alguma coisa errada ali, eles deixam de publicar alguma coisa. Realmente o menino vale ouro. Bom, pelo que vimos, acho que Grande Oriente nós estamos falando. Agora nós vamos ao assunto que eu senti ele por várias vezes citar, falar, que é a obra do Grande Oriente. Que foi, logo que vocês assumiram, já tinha um croquis para ser apresentado na PAEL, e na primeira sessão foi aprovada. Eu estava presente quando houve a autorização da PAEL para que se construísse o novo prédio. Exato. Bom, quando os senhores assumiram, logo de cara, foi apresentado o projeto completo, com orçamento, ou foi apresentado um COCRIS? Ou o projeto completo com orçamento foi apresentado agora, depois que o senhor tomou posse como grão-mestre com a saída do Baluch? Quando nós decidimos, né, começar o trabalho, e aí você começa o trabalho com o planejamento dos projetos, né? E havia alguns irmãos envolvidos no assunto, porque isso aí era um sonho já de 4 grão-mestres passados, e que não haviam ido para a definição final. Então o projeto era um draft, era um estudo do que poderia ser. Na realidade, a nossa legalização de todo o orçamento, de todo o projeto, de todo o custeio, veio a posterior, né? Na sua já administração? Sim, na minha administração, evidentemente com o grão-mestre era o Baluch, e chegou em determinado momento, ele falou, Camel, você assume a obra, e nós falamos, nós
eu participo das coisas, mas nós precisamos disparar isso, porque o anseio do povo maçônico é ter o seu palácio de volta, né? E aí eu comecei a me dedicar totalmente, fizemos tudo dentro, não tem nada que não haja 3, 4, 5 orçamentos, e nós, para ter uma ideia, fechamos com um arquiteto que não é de São Paulo, ele é do estado do Paraná, de Curitiba, é um arquiteto premiado, fez um projeto lindíssimo, e a partir daí, desse projeto, começamos a partir para os projetos executivos, todos eles, né? Fundação, carga, elétrica, hidráulica, isso tudo leva um tempo muito grande. E começamos a trabalhar junto à Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. Tivemos alguns problemas iniciais, né? Que tínhamos uma equipe antes e passamos a ter uma outra equipe depois, mas todo mundo trabalhando pelo sucesso do Grande Oriente de São Paulo, né? A decisão de demolir o prédio foi tomada por você ou pelo irmão Baluch? Olha, eu diferentemente do que algumas pessoas, alguns falam, eu sou partícipe, sou participante, eu era participante efetivo da administração anterior. Então, eu tenho, ao lado do Baluch, eu tenho que ter todas as benefícios das coisas feitas com sucesso e tenho que ter a responsabilidade de tudo que, porventura, possa não ser correto ou não ter sido feito assim de maneira que deu certo ou não. Então, nós participamos com corresponsáveis das coisas. Mas o senhor não acha um pouquinho arriscado ter derrubado primeiro, aprovado depois e agora nós estamos indo atrás do dinheiro? Aliás, eu novamente peço a todo o povo maçônico que ajude aprovando alguma coisa para que tenha dinheiro, que há uma seriedade nisso e nós precisamos voltar até uma casa e precisa ser aprovado essa verba. O senhor achou assim um pouquinho fora da carruagem, os trens, o cavalo? Você sabe que com pé no chão, com cuidados, você consegue os seus objetivos. Mas o homem, o ser humano, ele é tocado a desafios. Então, enquanto você não parte para o serviço total, você fica se acomodando. E nós tínhamos que partir para uma recolocação de um prédio novo para a ordem toda. Então, particularmente, eu achava que todos os maçons iriam vibrar de ter uma casa nova, bem feita, com um projeto atual que pode servir aí 20 grão-mestres, ter 80 anos de vida, né? E eu falava, todo maçom vai ficar orgulhoso, evidentemente, né? Todo mundo vai querer participar, todo mundo vai querer dar a sua contribuição, né? Será que eu me enganei? Será que é isso? Puxa vida, eu queria ver todo mundo tão contente, porque, olha, não vai terminar, o prédio não vai terminar nessa administração, gente, pelo amor de Deus, não está sendo feito por nós, está sendo feito por todos nós. Os próximos que virão, não sabemos nem quem vai inaugurar o prédio, se vai ser a próxima administração e quem vai ser, está ocupando o cargo de grão-mestre por mais 4 anos, fim de 2019 até 2023. Essa é a nossa casa. Você olha o Grande Oriente do Brasil, lá em Brasília, você vê aquele templo maravilhoso, lá onde se reúne
a soberana Assembleia, e agora foi construído mais 3 templos lá. Não tem um salão que se aluga para festas, ali atrás, o pessoal brinca de o Laelção, chama de Laelção. Puxa vida, se você progride, se você vai para frente, você tem que ter orgulhoso do que você participa, do que você está participando. Sabe, um dia, como dizia Mário Quintana, um dia pronto, me acabo. Que seja o que tiver que ser. O senhor acha que a gente inaugura esse prédio antes de 10 anos ou... Antes, eu acredito que sim. Mas é um prazo que tem que ser... temos que tomar cuidado. Nós temos que partir atrás de dinheiro agora, não como se não tivéssemos dinheiro. Nós tínhamos dinheiro. Nós tínhamos 14 milhões de reais lá à disposição de superávit, e mais 13 milhões aí em torno disso da multa, nós tínhamos 25 Mas milhões a multa, esses 13 milhões da multa, ela tem dono, essa multa é que está preso por questões judiciais. Ou seja, os senhores não podem mexer na multa. Os 14 milhões, já com a outorga onerosa de 2 milhões e 800, abaixou desses 14 milhões. E houve a contenção de muro de arrimo dos prédios do lado lá, mais 3 milhões, me parece. Isso. Então, isso nós estamos hoje então com 9 milhões, segundo o senhor. Não, nós já temos já fechado, né, comprometido um gasto de 7 milhões de reais já, porque nós estamos trabalhando. Nós não paramos de trabalhar, nós estamos fazendo as alamelas, fizemos 32 furos que nós tínhamos que fazer, 25 estão prontos, para a gente começar logo a erguer o prédio, a construir. Um outro compromisso... O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, somos alguns irmãos que eu não entendo, e aí... Nós temos que ter paciência com eles, temos que ter tolerância, temos que trazer eles no aconchego nosso e mostrar qual é a nossa ordem, porque não é destruindo, não é desqualificando que as coisas vão prosperar, não é deixando o pior que nós vamos prosperar. Todo mundo tem que dar a mão, não adianta falar, olha, você fez, é problema seu. Porque a hora que estiver pronto, você vai entrar lá com a cunhada, com os filhos, orgulhosos vai falar, esse aqui é o prédio da maçonaria paulista. O que também precisa ficar bem claro para todos nós temos as nossas casas próprias. Exato. Não ganhamos de ninguém, compramos e pagamos com o nosso dinheiro. É verdade. As nossas lojas, pelo menos a minha, tem sede própria, e nada mais justo do que o Grande Oriente de São Paulo venha a ter sua sede própria. E também, assim como as nossas casas fomos nós que pagamos, nada melhor do que a gente mesmo a pagar, não ficar esperando benécia de ninguém, de Estado nenhum. A maçonaria ou o maçom, não, a maçonaria sim o maçom, deve se lembrar que ele tem, o custo é dele, ele tem que ajudar sim. Não pode achar que isso não é da minha conta, é problema do outro. Nós precisamos de uma casa para a gente poder morar. Assim como eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dele. E foi assim, ou nós trabalhamos, ou os nossos pais, ou alguém trabalhou para ter a herança, para ter esse lar. E nós precisamos apoiar sim essa ideia e precisa do apoio. Quanto o senhor acha que o pessoal vai precisar aportar, quanto tempo, para poder ajudar o Grande Oriente mesmo? Eu não gostaria de entrar assim nessa seara. Nós temos um plano B, um plano C, nós estamos contatando aí várias entidades financeiras e até internacionais para vermos o que acontece num empréstimo aí de 10 milhões de reais para terminar o prédio, 12 milhões de reais. E eu brinquei numa sessão da poderosa Assembleia Estadual Legislativa, eu
falei para os irmãos, olha, eu estava fazendo um cálculo aqui, nós estamos em 24 mil irmãos, 25 mil. Se 20 mil desse R$ 50 durante 12 meses, nós teríamos 12 milhões de reais e terminaríamos o prédio tranquilamente, sem ficar devendo favor para ninguém, e teríamos carregando dentro de nós o orgulho de termos construído junto, né? R$ 50 durante 12 meses, né? Dá R$ 600. A situação está difícil? Está. A situação não está boa? Não está. Mas nós temos que... uma estrada, uma caminhada nossa, só começa com o primeiro passo. Então... Mas eminente, a isso tudo... eu acho que precisaria de R$ 50 por mês durante 2 anos, para deixar realmente... O maçom tem que aprender que precisa pagar. Agora o senhor me diz que é brincadeira. Eu acho que temos de levar a sério essa opção. Senão, dali a pouco alguém fica assim, olha, eu não quero dar porque ele disse que era brincadeira. Vamos corrigir isso daqui para ninguém deixar. O maçom precisa saber que a conta é dele. Assim como as nossas casas, nós pagamos conta de água, luz, a gente... Às vezes que é o quê? Vai deixar para os outros, para o governo pagar? Às vezes você fala, às vezes é brincando que você fala as coisas sérias. Ah, né? bom, então é sério mesmo. Ah, bom. Isso daí, evidentemente, precisa de um projeto para que se entre na Assembleia Legislativa e que os deputados aprovem a ideia, né? Essa é uma das alternativas. Mas tudo ao seu devido Acho que tempo. folgado R$ 50 durante 2 anos, eu acho que a gente não entraria em empréstimos e todo mundo ajudaria de fato. E R$ 50 pesa, mas também não é tanto assim que não... Nós não queremos nem... Nós estávamos pensando até em 12 meses, sabe, Fernando? Para o irmão falar, oxa, logo acaba. Você sabe que em conversas que a gente tem em copo d'água, nessas visitas que nós fazemos, e às vezes o assunto vem à baila, né? Porque é no copo d'água que você consegue conversar coisas sérias e coisas amenas, né? Você conversando coisas sérias, eu tenho escutado de irmãos falar, mas se eu quiser eu posso dar os R$ 600 uma vez para não ficar dando 50 por mês. Claro que pode. Então tem aquela vontade de ajudar. de os irmãos estarem participando, né? Não, tem muita gente que quer ajudar e eu sinto isso. Agora, quando começa a dizer não precisa, isso daqui não vai, aí a pessoa também não se sente responsável. Não é bem assim. Nós temos casa, somos pais de família e nós sabemos como funciona. Não dá para ficar contando com o governo que vai doar. Eu me lembro que todo mundo contava com doação de terreno, com doação de prédio. Hoje a gente vai construir a própria casa. Eu não construí a minha casa, comprei pronto, mas alguém construiu e eu paguei por aquilo. Sabe do que nós estamos falando aqui? Estamos falando aqui de R$ 1,50 por dia durante um mês. R$ 1,50. Hoje já está difícil de encontrar moeda de R$ 1 já, porque nós estamos falando de R$ 1,50. Nós estamos falando da nossa casa. Eu estou pedindo para todos os obreiros, sintam-se orgulhosos de uma casa nova que nós vamos ter. Sintam-se orgulhosos, vamos dar a mão junto, vamos fazer uma corrente de realizações, vamos ser maçons no sentido amplo da palavra. Bom, nós falamos agora da parte financeira, que é uma coisa importante, mas vamos falar numa outra coisa que anteriormente não tinha acontecido e que me parece que hoje já aconteceu. Quando o senhor foi na PAEL, o projeto não estava aprovado na prefeitura. E agora? Já está? Já está. Está tudo aprovado, está tudo em ordem junto à prefeitura. E, por incrível que pareça, esse recesso, essas férias, atrasou um pouquinho, porque nós somos obrigados a doar um pedaço da calçada. Isso é legislação da prefeitura, porque a carga e descarga de pessoas não pode ser feito mais no fio da calçada, no meio da rua. Você tem que ter um recuo para o carro entrar,
as pessoas descerem e o carro sair e voltar no fluxo do tráfego, do trânsito, né? E aí você tem que doar, e nós estamos falando, eu não preciso esconder nada. Isso foi votado na APAEL e foi já aprovado. Foi aprovado, isso faz parte. As pessoas têm que entender que a documentação exigida pelos órgãos governamentais faz parte da obra. Você não pode conseguir construir uma obra se você não atender às exigências governamentais, seja do município, seja do Estado. Eu falo do Estado porque o CONDEFAT é um órgão estadual e ele participa se a obra, se o imóvel está tombado ou não está tombado. Então você tem que consultar tudo isso aí. Me veio uma questão agora que eu vou perguntar para provocar o meu grão-mestre, meu eminente. O senhor sabe que eu não gosto de cisane nem de encrenca, mas vai a pergunta aqui. Todos nós sabemos que o Palmeiras construiu um estádio novo e entrou como se fosse uma reforma. O Edir Macedo comprou um shopping, derrubou o shopping, construiu aquele templo do rei Salomão e entrou como reforma. O porquê o Grande Oriente não entrou como reforma o nosso projeto, e sim como uma construção? Porque aí a gente acabou tendo de pagar a outorga onerosa, teve de doar a calçada para a prefeitura. Foi os arquitetos antigos, quem projetava antigamente, ou essa decisão só descobriram depois? Não, eu não gosto de criar cisânia nem encrenca. Então, você sabe, Fernando, eu fico preocupado com isso. Você está falando para mim, por que você não entrou pela saída no estacionamento e pegou o melhor lugar para deixar o seu carro e que deixasse as pessoas que estivessem na fila da entrada do estacionamento aguardando e com um lugar a menos? Porque eu disse no começo da conversa, nós somos legalistas e nós íamos fazer uma construção de maneira legal, totalmente aprovada. Nem me passou isso pela cabeça, Fernando, de que a gente poderia ter algumas vantagens sobre isso. Eu não sei qual ia ser o limite dessa reforma, né? Porque nós temos um prédio aí em torno de 2.000 metros de construção e nós poderíamos construí-lo 3 vezes mais, né? E nós fizemos hoje a obra nossa de 6.000 metros quadrados. Agora, se nós íamos ter vantagem ludibriando o erário público, falando que era uma reforma, pode ser que eu esteja sendo muito inocente, né? Eu não sei, nós partimos por uma construção nova, dentro do que a lei permitia, construir por 3 vezes mais. Nós construímos tudo dentro do que ela permitia para nós. Agora, essa outorga onerosa, ela tem uma metragem calculada e você tem que pagar, não tem jeito. Bom, vamos confessar, ele se saiu bem, pessoal. Eu não posso deixar de perguntar, senão o pessoal pensa que nós combinamos entrevista, e eu não combino entrevista. Eu acho desagradável, uma coisa, não combino com o soberano. Tomei o café da manhã aqui na casa do eminente e não falamos sobre a entrevista. Estamos fazendo tudo ao vivo não, estamos gravando e eu pergunto, ele responde, eu da minha parte sem covardia de fazer a pergunta e ele de coração aberto falando. Gostei até da sua fala aqui final. Bom, ele já me convidou para ir conhecer as fundações que ele começou. A Rede Comércio se compromete a ir mostrar para os irmãos. A construção nós vamos fazer lá, só está dependendo da gente marcar com o irmão Tomanique da Umuarama de Osasco. Então, que é o engenheiro responsável. Eu devo quero publicamente aqui agradecer o Tomanique, o nosso irmão Tomanique, pelo trabalho que nós estamos fazendo em relação à obra.
E é uma trabalheira, olha, fizeram lá, acho que os senhores já viram os vídeos por aí fazendo os muros de arrimo, que são umas coisas bem profundas. É uma parede enterrada no chão. De quantos metros tem a parede que... A profundidade, ela varia. Tem furos lá, furos não, né? De 20 metros, de 25 metros, né? Varia conforme a carga que o prédio vai receber, né? Mas é em torno disso aí, 25 metros de profundidade, agora, 7 metros de espessura. Deixa eu fazer para não ser covarde. Eu me lembro que todo mundo falava, olha, passa um rio aí de baixo, não vai dar isso, não vai dar... Afinal, passa o rio lá de baixo ou não? Nós não achamos nada, viu? Você sabe que nós fizemos análise do terreno todo. Mas se falava que te passava um rio ali de baixo, não se falava? Falava assim, eu não sei se foi canalizado, feito alguma coisa, realmente para nós não afetou absolutamente nada. Eu estou fazendo questão de perguntar porque eu não respondo o WhatsApp, eu acompanho, o pessoal fala, olha o que falou de você, olha o que você disse. Mas eu não posso, eu acho que a pessoa tem o direito de fazer, assim como é obrigação da maçonaria ser transparente, falar o que precisa, ela não pode se omitir de expor nada. Essa entrevista que nós estamos fazendo, de forma franca e aberta com o nosso eminente grão-mestre, o comandante máximo do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, e de forma aberta. Ele não está se recusando a responder nada. Pode até sentir até uma certa, não chateação, porque é aberto e respondeu o que queria. Mas não gostaria de ter respondido algumas coisas, mas respondeu e de forma bem ponderada na minha opinião. Bom, está acontecendo uma eleição para o grão-mestrado do Brasil. Vamos falar disso ou quer saltar fora? Vamos falar, vai. Vamos, desde que... Bom, podemos falar. Não, ninguém vai falar, ninguém vai abrir o voto de ninguém. O que o senhor está achando, o que o senhor espera para o Grande Oriente do Brasil? Quais são as qualidades que um grão-mestre lá do ProGOB precisa ter? Realmente precisa ter várias qualidades, né? Uma coisa é você administrar o Estado, outra coisa é você administrar o país. Você tem que atender todas as federações, você tem que ter conhecimento até administrativo, né? Mas você pode, inclusive, montar uma equipe boa e ser o gestor dessa equipe, né? Mas ele tem que conhecer a maçonaria, tem que conhecer a maçonaria que nós fazemos no Brasil e a maçonaria como está no mundo, né? Então tem que ser homens probos, homens que não têm outra coisa na cabeça se não for o progresso da maçonaria. E eu acho que nós temos 2 candidatos aí que podem atender às expectativas do povo maçônico brasileiro. Bom, eu quero que vocês saibam, amanhã, no sábado, vai ter o julgamento de problemas com as 2 chapas para impugnação. Se a gente falar aqui, hoje, não é covardia, mas se a gente falar, nós vamos fazer um prognóstico do que pode acontecer. A gente diz que, olha, fulano está certo, fulano está errado, e depois, logo em seguida, vê o que nós falamos não procede, não aconteceu e foi mais uma fofoca do que uma coisa técnica. Tem alguma coisa técnica do que vai acontecer amanhã que o senhor queira falar? Não, veja bem, eu quero deixar claro aqui para todos os irmãos que eu sou engenheiro, eu não sou advogado, né, mas nós temos uma equipe de advogados. Houve aí ontem uma questão de ordem de um outro estado, do Ministério Público de um estado aí, questionando a validade ou
de um dos advogados da chapa Novo Rumo. Do Rio de Janeiro, o procurador André do Rio de Janeiro, né? que foi a pessoa. Nós vamos citar porque esse documento já está hoje na Rede Colmeia em todas as redes. Então, por favor. E os advogados da chapa Novo Rumo, eles vão tomar as atitudes, as ações que tem que tomar para ir rebater essa ordem, essa questão de ordem aí, que recai sobre a chapa Novo Mundo, né? Mas eu tenho fé e confiança, isso nem me passa pela cabeça, que as coisas vão se realizar e vão acontecer dentro da legalidade e com tranquilidade. Podem ter certeza, não é possível que a maçonaria não seja a maçonaria. Então nós temos que crer e acreditar nas leis, quem faz as leis, quem executa as leis e quem faz juízo das leis. Então nós temos irmãos capacitados dentro dos tribunais, nós temos advogados que representam a chapa Novo Mundo, que são irmãos nossos, assim como a chapa GOB para maçons tem os seus advogados, porque eles também têm um processo de impugnação lá. É uma pena, né, que a gente tenha esses processos todos, mas como eu disse antes, lei é lei, ela determina o limite, e eu tenho certeza que vai tudo se realizar, vai tudo terminar de uma maneira feliz para a maçonaria. Eu acho que nós temos que aguardar, temos que ser serenos no que está acontecendo lá, deixarmos as pessoas que têm a competência de resolver esse assunto, que resolva lá com tranquilidade, e vamos manter a serenidade nossa. Ok, eu fiz questão de perguntar isso para que ninguém pense que, olha, ele não teve coragem de perguntar e vocês viram a resposta do eminente. Nós estaremos retransmitindo ao vivo com comentários, estarei ligando para todos os grão-mestres estaduais, inclusive para o eminente, amanhã, durante o processo. Os dois advogados, tanto de um lado como do outro, se tiverem a oportunidade de assistir, verão duas brilhantes pessoas falando. Eu confiaria totalmente a minha defesa aos dois. São duas pessoas competentíssimas para que vocês saibam disso daí. Bom, falamos então sobre o prédio, falamos sobre o Grande Oriente, falamos sobre a eleição, falamos sobre impugnação. O que mais vocês querem saber do nosso grão-mestre? A idade dele? A saúde dele? Faz a sua pergunta. Eu vou estar com ele de novo na construção. E eu pergunto para você. Então, eminente, eu gostaria de saber se o eminente quer falar alguma coisa que não foi citado aqui, que não dissemos, não perguntamos. Quer falar? Por favor, esteja aberto para as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer à Rede Colmeia pela oportunidade de eu me dirigir a todo o povo maçônico paulista, né? Paulistano, São Paulo todo. Eles têm direito de saber o que está acontecendo, né? Mas tudo dentro da transparência que nós queremos mostrar e deles se questionando, tirando as suas dúvidas, né? De agressão, eu acho que não cabe mais a nós já estamos com uma certa idade e nós temos que ser ponderados, né? Nós temos que levar o nosso espírito para que a gente possa dar para o outro o que ele está dando para nós. E eu quero devolver para cada um que está me dando boas coisas, eu quero devolver muito boas coisas. E para cada um que está me desejando umas coisas não tão boas, eu quero devolver para eles coisas boas. Vocês, nós somos irmãos. Então, não há o porquê de uma eleição temporária haver esses ataques gratuitos e sem
fundamento para a gente obter um resultado. Nós somos todos nós. Se ganhar o Baluch, todos nós vamos voltar e trabalhar para ele, para que o Grande Oriente do Brasil seja o melhor. Se ganhar o Eurípides Nunes Barbosa, nós vamos trabalhar todos para ele, para que o Grande Oriente do Brasil seja o melhor. Nós não podemos exigir. Senão, vamos ter que fazer um lava-jato aqui dentro da maçonaria, gente? Não, não vamos não, né? E eu desejo a todos um ano todo bom, um ano todo, né? E que a gente entenda que a vida, ela causa surpresa. Já temos alguns irmãos que estão partindo para o Oriente Eterno, mas nós temos que entender que a vida é assim. Um dia você vai partir e eu vou partir também. Enquanto nós ficamos aqui, vamos ser melhores do que nós somos. Obrigado, meus irmãos. Já que o eminente falou em partir, eu vou então combinar com o eminente de, quando o eminente completar 100 anos, eu fazer uma outra entrevista dessa daqui, já que o eminente parece estar com boa saúde e deverá chegar aos 100 anos facilmente. Eu quero... É um prazer quando repetir essa entrevista. Aparentemente está com boa saúde e deverá chegar aos 100 anos, e eu quero fazer essa entrevista quando completar 100 anos. Eu não poderia deixar de agradecer a gentileza, a bondade de ter dado essa entrevista à Rede Colmeia e de não ter exigido e nem pedido. Esse assunto está fora, e eu fiz questão de colocar quase todos eles. Eu não fiz uma questão, porque vai ser decidido agora pelo senhor, se o Baluch volta ou não. Mas isso eu vou deixar para outra hora. Eu não gosto de cisânia e nem de encrenca. Eminente, já percebeu. Percebi, obrigado. Eu vi que não tem cisânia nenhuma. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado você, Fernando. Obrigado. Obrigado a ele.